Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Antes de mais nada, vamos pro recado do Mateusão aí, que esse é fera, roda aí. Obrigada aí, torcedor do Cruzeiro, pelo apoio. Vocês são muito legais, vocês moram aqui, ó, no meu coração. Tá vendo só? Força desse menino é um negócio sensacional, hein? Boa, Matheus! A turma tá mobilizada e vai conseguir levantar o que você precisa para cuidar da saúde. Boa tarde, então, mais uma edição dos Donos da Bola no ar. Tô aqui ao lado dos intrépidos comentaristas Edu Panzi, Cadu Doné, Edmar Oliveira. Kika Branco tá aqui para receber a sua mensagem. Não podemos perder tempo, hein? No Galo, DM vazio, problema menos para Levi, né? E Léo Silva deve renovar com o clube. Será que vai? Aliás, eu estou fazendo uma pergunta. Será que deve renovar com o Atlético? No Cruzeiro, Marcos Vinícius quer aproveitar a chance, colocar uma dúvida na cabeça do Mano Menezes, né? E a gente fala de tudo isso aqui. Fabrício acredita que ainda dá para sonhar no Brasileirão e aí, evidentemente, com G4. Vamos falar de tudo isso daqui a pouco, aqui nos Donos da Bola, que está no ar até 1h44h30. Olha que todos os mineiros podem vibrar com a sorte de ganhar com a Loteria Mineira desde sua criação lá em 39. A loteria possibilitou a geração de empregos, renda, circulação econômica no estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira, ganha até quem não joga, hein? Até quem não joga ganha. Vamos com o Galo, então? Esvaziando o departamento médico, ganhando reforços importantes para a reta final do Brasileirão. Quem é que foi lá? Quem é que foi lá? André Salles da tela. Treinamento na cidade do Galo com boas notícias para o torcedor atleticano. O meia Dátolo, que ficou de fora por 3 rodadas devido a um corte na perna, voltou a treinar. O zagueiro Léo Silva, que operou a mão e parou por 2 rodadas, também estava no time sem colete, considerado titular. Não estou 100% recuperado da cirurgia, mas ela está em processo de cicatrização, mas que me possibilita treinar, me possibilita jogar, como foi das outras vezes, né? Então, quero poder trabalhar essa semana para condicionar melhor, para que no domingo, né, eu possa estar em campo aí e fazer uma grande partida para ajudar os companheiros no momento, né, que a gente precisa aí de uma arrancada. Quem não estava lesionado, mas também volta, é o atacante Luan, que cumpriu suspensão e não enfrentou o Sport. Reforços importantes para a reta final do Campeonato Brasileiro. Está todo mundo dentro de campo e o departamento médico vazio. Até o volante Lucas Cândido, que operou o joelho em março, foi liberado. Em compensação, o também volante Josué sofreu um estiramento na coxa esquerda e passa a ser o único jogador do Atlético que está fora de combate. O treinador tem mais opções para escalar a equipe. É importante ter o máximo, né, de atletas disponíveis para que a equipe fique cada vez mais forte. Opções para uma missão complicada: tirar 8 pontos de distância para o líder Corinthians em 7 rodadas. Pelo menos a parte física dos atletas não parece ser problema. Bom, já que o assunto é Galo, deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada da Galo Rock Band, né, que mandou aqui uma camisa personalizada. Mostra aqui, Pisco. Camisa personalizada aqui com Everton Guimarães e tal. Muito obrigado pela camisa aí, rapaziada da Galo Rock Band. Grande abraço. Vou deixar essa camisa nas mãos do maior atleticano desse programa, para segurar para mim até o final do programa. Muito obrigado. O DM vazio, Eduardo, e a discussão depois do DM vazio, a discussão agora, ela gira em torno da questão do Dátolo ou Thiago Ribeiro. Hoje na Band News nós levantamos a questão, foi discutido e eu acho que o Levir está sendo coerente. O Dátolo na frente, com o Luan, com o Giovanni Augusto e com o Lucas Prato. Você teria um posicionamento diferente? Boa tarde. Boa tarde, Everton. A questão do DM estar vazio não quer dizer muita coisa no Atlético, né? Porque o Dátolo estava liberado, o Levir não utilizou. O Léo Silva está liberado, ninguém sabe se o Levir vai utilizar. Então, o DM está vazio, mas tem um departamento de fisiologia, de fisioterapia. Talvez eles falem, ó, tá liberado, vai começar a trabalhar com bola, vai treinar com grupo, mas para o jogo vamos dar mais uma segurada. Fica essa interrogação, eles não adiantam para a imprensa, enfim. Mas... Só o Josué que voltou. Como o Dátolo ele já está liberado, treinou ontem, eu não teria dúvida. Eu entraria com o Dátolo, o Atlético ganha em bola parada. O Dátolo é um jogador que bate bem de fora da área. Tecnicamente, na minha opinião, é melhor que o Thiago Ribeiro. E outra,
se o Levir abriu mão do Thiago Ribeiro para entrar com o Carlos, o secretário de lateral, por que ele não vai abrir mão do Thiago Ribeiro para entrar com o Dátolo, que é melhor que o Carlos, que é melhor que o Thiago Ribeiro? Então, eu acho que o Atlético já está definido. É Luan de um lado, Giovanni Augusto e Dátolo do outro lado, com o Lucas Prato lá na frente. Para mim, não tem dúvida em relação a isso. E o Atlético, eu repito, ganha em bola parada. E se o Léo Silva voltar, ganha mais ainda, na bola parada ofensiva e na defensiva. Agora, o que o Atlético precisa corrigir, todo mundo já sabe. É essa bola aérea do sistema defensivo. Porque entra jogo, entra campeonato, sai campeonato, o Atlético continua tomando os mesmos gols. O Levir conseguiu corrigir um problema, a princípio, que é que o Atlético tomava muita bola nas costas do Marcos Rocha. O próprio Marcos Rocha disse que mudou a forma dele de jogar, não tem sido tão ofensivo. E mudou para pior, perdeu um pouco de perdeu um pouco, mas fez gol contra o Inter, Tudo né? bem, Chegando lá na frente. mas mudou para pior. Pior lá na frente e melhor lá atrás. Exatamente. Então houve um equilíbrio. Agora, precisa acertar a dupla de zaga. Não importa se é Gêmeos, se é de Carlos, se é Léo Silva, é de Carlos. O Atlético continua sofrendo gol de escanteio, de falta, de cruzamento. Não dá. É isso que o Levir tem que corrigir, é isso que o Levir tem que trabalhar, seja com portões fechados ou não. O Atlético precisa corrigir isso. Eu vou perguntar a você, Ídolo, dentro dessa mesma discussão o Marcos Rocha viveu melhores momentos no Atlético e aí questionava-se muito, bom, ele apoiava demais, era um cara que aparecia muito no jogo e aí servia muito bem a quem estava à frente e tal, e de repente, para corrigir problemas defensivos, segura-se um pouco mais ou sobe na boa. Sobe um, segura, o outro sobe, segura e tal. Haveria outra situação, haveria outra forma de corrigir isso, sem mexer na característica do atleta, que seria o Marcos Rocha. E outra coisa, a entrada, a volta do Dátolo e essa frente com Luan, com Giovanni Augusto, Luan, Dátolo e Lucas Prato. Agrada ao Ídolo? Câmera 2, boa tarde. Um abraço a todos, boa tarde. Me agrada sim. O Dátolo é um ótimo jogador. Acho que a dúvida entre ele e o Thiago Ribeiro é pertinente. São dois atletas muito interessantes. Os dois muito acima de Patrick, muito acima principalmente de Carlos nesse momento. Nem poderia jogar, mas eu colocaria o Dátolo, mas eu acho que se ele colocar o Thiago Ribeiro, e acho que não vai colocar, acho que ele vai com o Dátolo mesmo, não seria o fim do mundo, não seria um erro crasso como foi a colocação do Carlos. Acho que entre Thiago Ribeiro e Dátolo há um equilíbrio, são dois bons jogadores, acho que é aceitável a escolha por qualquer um dos dois. Não é aceitável naquele momento colocar o Carlos, que claramente já era inferior e ainda é nesse momento, claro, ao Thiago Ribeiro. E com relação ao Marcos Rocha, acho sim que dá para corrigir a questão defensiva sem perder a principal característica do jogador, que é chegar lá na frente com qualidade. O Marcos Rocha, nessa já longa trajetória que ele tem no Atlético, em muitos momentos ele foi válvula de escape, foi o principal homem ali na saída de bola, foi o cara que mais teve a posse no Atlético por um longo período, o cara que mais pegava na bola no Atlético mesmo, até na era Cuca, era o Marcos Rocha. Ele chega lá na frente, não só no fundo, ele faz infiltrações pelo meio também, não é aquela coisa mais... Ele faz bem o facão, Ídolo? Eu não diria isso, porque você não gosta e eu não gosto de te desagradar nesse programa. Então a gente tem que achar outro termo para explicar o que ele fazia dentro de campo, viu, Everton? Mas ele atacava muito bem. Ele chegava com muita qualidade lá na frente. Acho que dá para colocar a gente na cobertura. Dá para falar, Marcos Rocha, fica mais atento, sem perder tanto a característica. Não acho que você tem que viver só nesses mundos opostos. Ou você não sobe praticamente nada para não ter vulnerabilidade defensiva, ou você vai lá na frente igual um maluco e toma bola nas costas o tempo todo. É muito possível, há exemplos muito claros de laterais que sobem com certa parcimônia, sobem, mas conseguem... Pois é, mas aí... Eu acho que o ar ligou agora aqui. Deixa eu só dar um exemplo que eu acabei de pesquisar aqui. A gente costuma sempre puxar o ano de 2012. Você pesquisou, você não pegou o celular, você não pegou um livro, você não pegou a anotação. Você estava concentrado no seu comentário. A gente sempre remete a 2012, que o Atlético brigou pelo título também. Eu estava olhando aqui, a zaga do Atlético, de 7 jogadores defensivos, 2 laterais, zagueiro, goleiro e os 2 volantes, o Atlético mudou 3. O lateral esquerdo era Júnior César, hoje é o Douglas. O zagueiro era o Hever, hoje é o Gemerson. E um dos volantes era o Pierre, hoje é o Rafael Carioca. Na atual rodada, o Atlético já sofreu 35 gols nesse campeonato. O Atlético terminou o campeonato de 2012 com 37 gols sofridos. Então ainda estão faltando 7 rodadas, o Atlético tem 2 gols para ficar pelo menos igual. Então essa defesa tem sido mais vazada do que a de 2012.
com jogadores melhores, na minha opinião. Mas o Hever estava A exceção de Gemerson e Hever, que o Hever é um grande zagueiro, Douglas é melhor que Júnior César, Rafael é melhor do que Pierre. Então, é o sistema defensivo que o Levi precisa corrigir. Muito bem, a Dimara está de balão, teve o seu microfone cortado e não fala no primeiro bloco, porque falou bobagem aqui. Pô, a Dimara vem falar comigo, se não convocar o Thiago Silva para a seleção não chega a lugar nenhum. Chorão, pô. Olha, preste atenção que esse recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, financiou aí boleto do cartão de crédito, entrou no cheque especial, financiou a dívida, sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Para você saber se existem irregularidades no seu contrato, você vai ligar agora nesse telefone, o WhatsApp também, liga ou chama no WhatsApp. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação para tirar todas as suas dúvidas. Importante você entender que é necessário a defesa e nesse telefone você tem defesa para defender para defender é muito bom, né? Para de repente ter o compromisso de buscar os seus interesses. Então o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas, você pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido ou até mesmo em dobro. Inclusive, se você está sofrendo aí com ação de busca e apreensão ou já até perdeu o seu veículo, saiba que possui defesa e possui também uma condição muito grande de receber de volta esses valores. 2559-8877, 995888877. Entre em contato, faça a revisão e pare de pagar taxas indevidas, ok? Pare de pagar taxas indevidas. Cadê a Kika? Põe a Kika comigo aqui, vamos dar um giro. A Dimara está de balão, fala só no outro bloco. E a Kika fala agora, e daqui a pouco aí sim, a gente fala com a Dimara. Primeiro você, Kika. Boa tarde a todos. O @livro Wilson. Não acho que o Levi deva fazer grandes mudanças agora. Inventar nesse momento pode ser prejudicial. Arlen Almeida, a verdade é que o Galo não está disputando mais o título, somente a Libertadores. Luciano Soares, não entendo a insistência com o Dátulo na esquerda. Ele sempre foi melhor no meio e o Galo idem. E o Guilherme Andrade perguntando se o Thiago não teria chance agora nessa zaga do Galo. Quer responder? Inclusive, até o... Por que o Thiago não joga? É uma pergunta até do sogro do meu irmão, do Arlindo. Ele fala, por que não se usa... Ele perguntou isso anteontem, eu esqueci de falar no programa. Por que sai Léo Silva, entra Ed Carlos? Sai Gemerson, entra Ed Carlos, o Thiago nunca é utilizado. Será que o futebol do Thiago realmente é de um jogador para ser utilizado pelo Atlético ou será que está só esperando acabar contrato para se livrar dele? Porque ele nunca é utilizado. Não vejo nenhum problema ele não ser utilizado e não acho que necessariamente quer dizer algum demérito do jogador. O Ed Carlos é o primeiro reserva. Mas as duas posições? Ele sempre, mas se houver uma necessidade... Hoje em dia não há muita diferenciação entre terceiro, entre quarto zagueiro e zagueiro central. Hoje em dia perdeu-se um pouco essa característica. Até porque, assim, para corrigir posicionamento em alguns jogos, até o Léo Silva trocava de posição com o Gemerson. Então não muda muita coisa. Agora, eu vejo qualidade no Thiago. E para mim é um mistério, sim. Mas como você vê qualidade no Thiago? O que ele jogou pelo Atlético não inteira 2 jogos. Du, mas você não dá para saber. Mas você não consegue, o cara entrando em campo e jogando, você não consegue perceber. Um jogo e meio, acho que cara, mas você nunca foi em treino? Eu já fui em vários. Não, eu não acompanho. Você vê o cara Não, eu já fui em vários. Treina bem, é elogiado pelos companheiros. Então deveria jogar. Quando entrou, fez o arroz com feijão, ainda fez até mais que o arroz com feijão, ainda fez gol cobrando falta, que é um detalhe que o Atlético não vem aproveitando bem, embora tenha o Dátulo lá. E, eu também não entendo. É um cara jovem. Treina bem. Vocês estão querendo ver pelo em ovo. É uma pergunta pertinente. Ele é um jogador, me parece um bom jogador, confesso. É mais ou menos o caso do Douglas Grolli no Cruzeiro. Ele não vinha sendo escalado, porque tinha outras opções. Você precisa ter elenco. Mesmo o zagueiro reserva que entra, independentemente de qual defensor sai, ou seja, o Ed Carlos... Ele não joga tanto assim, ele não joga com tanta frequência. E chegou-se a ventilar, Everton, em dado momento, a possibilidade do Ed Carlos entrar na vaga do Léo Silva como titular. Muita gente defendia essa tese, não foi algo tão concreto assim, duradouro, mas chegou-se a falar disso, ou seja, porque todo mundo considerava que o Ed Carlos entra bem. Então, é mais por mérito do Ed Carlos que qualquer coisa contra o Thiago. Acho que faz parte, gente. O cara, provavelmente, num time menor, ele teria chances. Aconteceu com o Douglas Grolli no Cruzeiro lá, pô. O cara tava lá e tal, todo mundo nem lembrava, o cara entrou e entrou bem. O Thiago, quando entrou, foi bem também. Olha aqui,
Você já conhece a promoção Sorriso Show de Bola? Ainda não? Então ligue agora, conte a sua história, história do seu pai, do seu primo, do seu irmão, do seu cunhado. O importante é que, até de um vizinho, você vai contar a sua história e se tocar fundo no coração de quem atender a sua ligação, nos números aí que estão na sua tela, você vai ganhar um tratamento, ou quem você indicar vai ganhar um tratamento completo. Vai sair de lá com a boca zero, mas zero bala, como dizem os vendedores de carro. Os telefones estão na tela, ligue e participe. Promoção Sorriso Show de Bola, você de arcada nova com sorriso de Aeromoça. Presente dos donos da bola e da Implantar. Baita promoção Sorriso Show de Bola, participe. Daqui a pouco vamos voltar a falar do Galo. O Eduardo está aqui com outros dados que ele levantou sobre o Thiago e tal. A Edmara também precisa falar. O balão já acabou, viu, Edmara? Isso é um bloco só. Contra o Goiás, o Alano vai cumprir suspensão devido ao terceiro cartão amarelo. Chance para Marcos Vinícius, que o Eduardo quer ver na seleção. E tem que aproveitar, né, essa oportunidade aí. Vamos ver a reportagem do Diogo Ramalho. Daqui a pouco a gente fala na volta dessa formação do Cruzeiro para o jogo contra o Goiás. Nada de formação do time que enfrenta o Goiás. Pelo contrário, muito treino físico. Pegadas, calorzão. Mas para enfrentar o Esmeraldino no Serra Dourada, a preparação não pode ser diferente. Jogo difícil, campo grande, calor. Tem que trabalhar bastante essa semana para poder buscar um resultado positivo. 2 jogadores estão suspensos, Manuel e Alano. Se na defesa Paulo André e Groli disputam a vaga, na frente o substituto já é praticamente certo. Deixar isso para o treinador se eu vou entrar jogando ou não. Se for 10 minutos, 90, eu quero jogar também, né? Mas se for para mim jogar, eu vou jogar e eu estar confiante e vou fazer o que eu sei. O garoto de 20 anos vem se destacando. No último jogo deixou Leandro Damião na cara do gol. A tomada de decisão tem que ser muito rápida. Antes da bola chegar, você tem que estar olhando, tem que estar pensando para ver onde o cara está, para você poder deixar ele na cara do gol. Marcos Vinícius, que veio do Náutico ao final do ano passado, agradou tanto a diretoria que a assinatura de um novo contrato já está a caminho. Feliz por estar fazendo um novo contrato com o Cruzeiro, né? Comprar os 50%, aí agora vai me chamar para assinar esse contrato. Fico muito feliz de estar fazendo parte desse grupo aqui. Se Deus quiser, 2016 vai ser um ano melhor. Aproveitar bem as oportunidades o credencia a sonhar cada vez mais alto. Primeiro eu estou pensando aqui para fazer aqui no Cruzeiro, fazer história aqui no Cruzeiro, me firmar aqui, né? Aí depois pensar numa seleção brasileira que é um sonho de todos os jogadores e eu não sou diferente. Eu acho muito cedo, Dimara. O Edu já pediu, menino, seleção de base. Mentira, Vinícius? Não. Você não pediu? Tem gente que cai, que depois É verdade. Ô, Dimara, agora você está liberada, porque algumas posições que você defende, a gente tem que, às vezes, cortar o seu microfone. É melhor para mim não falar. falar Que o Thiago Silva hoje é fundamental na seleção, santo Deus. Mas o assunto é Cruzeiro, o assunto é a entrada do Marcos Vinícius. Você destacava a questão do Joel, a importância da volta diante de um momento que os jogadores estão no DM. Câmera 2, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Joel que voltou a treinar com o grupo, isso é uma boa notícia. Joel estava aparecendo bem no Cruzeiro quando ele teve a contusão e volta a ser uma opção para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Só para explicar uma situação, eu até falei com o Genta, o Guilherme pediu que se explicasse, que a gente falou ontem da questão do novo contrato do Marcos Vinícius, e o Guilherme pede para explicar o seguinte: ele não poderia assinar de imediato um novo contrato porque ele perderia a condição de jogo, porque ele foi contratado antes da janela de transferência, uma situação óbvia, então não tem situação de investidor, nada disso. Ele já tem um novo contrato, mas só vai assinar para ter condições legais de continuar atuando pelo Cruzeiro, só vai assinar mais para frente. Eu acho bacana o Mano uma definição imediata, como ele fez hoje, né? Já define, olha, é o Groli na zaga, é o Marcos Vinícius entrando. Para quê? Você treina com quem vai jogar. Não, então, ele treinou já assim, hoje de manhã já foi tático, já fez dessa forma. O time e o Mano tem aproveitado cada minuto com esse Cruzeiro para poder colocar a sua filosofia de jogo, fazer com que as situações em que o Cruzeiro, e ele até mesmo deixou muito claro ontem, que o Cruzeiro não vinha treinando, o que o mais o Mano faz é treinar a situação de jogo, as possibilidades que o Cruzeiro tem, sem essa de ficar troca, jogador, bota isso, tenta confundir a imprensa. Não tem nada disso, é um time, é isso que eu quero treinar, é o posicionamento, é o acerto defensivo que aconteceu com o Cruzeiro, é o acerto ofensivo, que óbvio, ele com o Marcos Vinícius, ele muda a característica de frente. Então, com ele não tem essa, já definiu, já sabe quem é,
treina, e é por isso que talvez o Cruzeiro esteja apresentando esse histórico melhor nesse retorno de campeonato, e principalmente com o Mano e os elogios, e o jogador também fica mais seguro, ele já sabe que vai jogar, ele está treinando, é você, a responsabilidade é sua, e isso faz com que todo mundo vá em torno de uma situação só, que é um time. Vejo um interesse seu em tratar do assunto. Por gentileza, Eduardo Panzi. Ô Everton, a entrada do Marcos Vinícius, até porque o Alano não pode jogar, né? O Mano não vai mexer muito nesse time. Hoje, até acompanhando o noticiário do Cruzeiro, o William deixou o treino, mas nada sério, entrou o Leandro Damião. O torcedor se arrepia todo, né? Porque a diretoria proibiu o Leandro Damião de dar entrevista. Ele foi a pior coisa do mundo é aquele famoso eu avisei, mas... Eu avisei. Sempre tem o eu avisei. Mas proibir ele de dar entrevista é pior, você não Mas acha? eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Essa questão... Eu já vou até aproveitar e conversar com vocês. Essa questão de proibir de dar entrevista, como diria o Vicente Matheus, é uma faca de dois legumes. Se aumenta mais ainda. Porque proibir de dar entrevista, a imprensa fica pé da vida. Fica todo mundo Faz uma votação. Gente, vamos fazer a votação de quem vai ser entrevistado. Aí vota no Leandro Damião. Esse está proibido. Por que já não avisou? Gente, vamos fazer a votação, o Leandro Damião não fala. Poupava o povo de votar no Damião. E será que proibiu ele fazer gol também? Porque qual foi o último gol do Damião? Eu não sei, mas eu também não vejo perda nenhuma proibir. Eu também não. Eu só acho que deve virar e falar, gente, vamos votar. Entrevistas boas assim, vamos votar a entrevista, mas o Damião não pode, não. Primeiro deixa todo mundo votar no cara, para depois falar. Mas eu acho que chama atenção, acho que ele não quis, né? Não é que o Damião que não quis falar, o Damião ele é meio avesso a entrevistas, ele não é muito... É meio avesso a fazer gol. Não, aí ele fez... Tem uma fase que isso vem acontecendo. Mas já foi um jogador que eu citei com um gol daquele que mostrou aí na tela no último jogo do Cruzeiro. Contra quem que foi o jogo? Eu tô igual velho também, esquecendo. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Se eu perco um gol daquele na pelada, eu não sou mais escolhido. Mas o atacante... Não, mas o atacante está lá para fazer e para errar. Eu estou o Arthur Moraes falando da entrevista. O atacante está lá para fazer e para errar. Não, ele está lá para fazer. Mas para errar daquele jeito. Pô, ele ajeitou tanto o corpo para bater que ele bateu quase a bandeira. O torcedor fica louco. Eu gostaria de ouvir, Ídolo, o seu posicionamento com respeito ao tema. Primeiro, a escalação, as opções que o Mano tem. Segundo, e o Leandro Damião, Ídolo? Acho natural a entrada do Marcos Vinícius com a ausência do Alano. Todo mundo sabe que, para mim, o trio ofensivo do Cruzeiro, com todos disponíveis, seria Alisson, Arrascaeta e o William. Para mim, o próprio Alano seria uma opção. Você prefere Marcos Vinícius ou Alano? Acho que é um equilíbrio entre os dois. Eu prefiro o Marcos Vinícius. Eu prefiro o Marcos Vinícius. Eu tenho tendência a preferir o Marcos Vinícius. Então é uma unanimidade. Mas eu não acho uma distância Paulo André o Groli, Ídolo. Também acho que há equilíbrio, viu? São jogadores... Groli, sem nem pestanejar. Não, porque, veja bem, no Cruzeiro, se tiver que escolher entre os dois, eu escolheria o Groli, porque no Cruzeiro o Paulo André não mostrou absolutamente nada. Mas se a gente for analisar a carreira, aí eu acho que o Paulo André fica até um pouco à frente. É porque ele não vive um grande momento. Nos últimos tempos, ele não vai tão bem. Mas o Paulo André, no Corinthians, era um jogador bem melhor do que ele se mostrou no Cruzeiro. Então, acho que a gente tem que diferenciar essas coisas. A entrada do Marcos Vinícius mais que do natural e a saída do Leandro Damião mais do que natural também. Tem que continuar fora do time. Para mim, tem que rezar para o William não machucar. Tem 3 meses. Tem que ver quantas vezes ficou muito tempo sem jogar, tudo bem. Mas que fez contra o Palmeiras. E na realidade... Contra o Fluminense, estava dentro da pequena área. Olha só, eu acho... É óbvio que quando a gente recorre aos números, às estatísticas, é muito mais fácil de explicar do que a gente analisar coisas que não são tão objetivas assim. Mas eu confesso que no caso do Leandro Damião, o que mais me incomoda é ver o jogo e ver a atuação dele como um todo. Menos até do que o baixo número de gols nos últimos tempos. Assim, essa coisa de ter dificuldade de dominar a bola, de dar continuidade às jogadas, de mostrar o mínimo de habilidade. Me incomodou tanto quanto o gol perdido no último jogo contra o Fluminense. Esse passe que ele deu nas costas do companheiro acabou com o ataque do Cruzeiro. Uma jogada linda do William, chegou no pé dele e a jogada acabou. Isso tudo em mais ou menos 10 minutos. Ele entrou com 30 e poucos minutos de jogo. Fez 2 jogadas. Assim, foram 2 erros crassos em pouquíssimo tempo. Você não acha que tem uma relação? E aí vamos voltar na questão do Marcos Rocha. A gente falou de mudança de característica, a perda desse desempenho. Eu vou falar, não. Você não acha que tem uma relação? Gente, eu acho que tem. Não. Relação com o quê? Ele joga de centroavante quando ele está mais próximo do gol, quando ele é aquele poste que eu combato, eu não gosto de jogador assim, mas quando ele está mais próximo do gol, recebendo a bola dos laterais, fazendo de repente o pivô, menininho diria o pivô, então...
ele rende mais. Não. Quando ele tem que sair, abrir, partir com a bola dominada, é um filme de terror. Eu discordo de você. Ele sempre tá jogando próximo. Ele tá rendendo... Não é igual era, não. Não, Everton, os lances do Leandro Damião que mais chamam a atenção, que as pessoas mais criticam, são lances típicos de centroavante que ele vem errando. Inclusive o gol do último final de semana. E mesmo essa jogada que eu citei, que foi um passe, foi muito próxima da área. Era aquela jogada típica também de um centroavante, de fazer o pivô, de ajeitar para o companheiro. Então, acho que a questão do Leandro Damião não tem nada a ver com posicionamento. É o lado técnico mesmo. E outra, eu acho que a gente perde muito tempo discutindo o Leandro Damião, porque ele já vem há muito tempo muito mal. Parece que a gente está batendo em algo que surpreende. Você está querendo pautar o programa, pô? Não, de falta de educação. Inclusive, eu até estou sugerindo algumas pautas, porque pedido do gente é uma ordem para mim. Não, mas... Agora, nesse caso aqui do Leandro Damião, não é nada com um atacante do Cruzeiro, que chegou com pompa, ou com toda a pompa em circunstância. Até porque ele vai entrar numa de suas sugestões de pauta, que é a renovação, a permanência. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Ontem eu ouvi na Rádio Jovem Pan de São Paulo, repórter Quartarolo, dizendo que se o Damião não ficar no Cruzeiro, e aí vai depender muito da querência do Mano, se o Mano já pediu paciência com ele. Você duvida que o Mano recupera ele? Eu não duvido. Eu não estou dizendo para ser titular. Peraí, eu vou terminar. Você está ansioso, você está querendo brigar o tempo todo. Que coisa. Então é o seguinte, eu vou dizer para você que o Quartarolo falou, se não ficar no Cruzeiro, não volta para o Santos, vai embora. Claro que vai. Não volta para o Santos. Não volta nem financeiramente. Precisa do Quartarolo. Porque ainda existe. Precisa o Renato Portaluppi te falar isso? Ô, Ido, é informação, estou repassando. Se não ficaram, por que... Aí você me pergunta, Renato, mas por que você está trazendo essa informação? Porque a informação inicial era de que ele não ficaria no Cruzeiro. E em não ficando no Cruzeiro, não voltaria para o Santos, porque existe um imbróglio jurídico. Palavras do presidente Modesto Roma Júnior. Aqui ele não joga. Eu prefiro que o Cruzeiro não pague para ver o Mano tentar recuperar o Damião. Então você acha que tem que dar linha? Eu acho que tem que dar linha dele, Júlio Batista, William Farias, no mínimo 5 ali. Charles, no mínimo 5, o Cruzeiro da linha, traz 4 baita jogadores e está pronto para o ano que vem. Everton, acho que a questão não é discutir a capacidade do Mano de recuperar o jogador, é que simplesmente ele não deve ser titular. Então, como que aconteceria essa recuperação? Acho que o Cruzeiro não pode dar margem para essa tentativa. Eu confio muito no Mano em todos os aspectos. Acho que é um baita treinador, acho que ele poderia até fazer o Leandro Damião melhorar o seu rendimento, mas ainda que ele faça o Leandro Damião crescer um pouco, não seria a melhor opção para o Cruzeiro, na minha visão. O Cruzeiro, como um todo, coletivamente, pode funcionar muito melhor com outros jogadores e não com o Leandro Damião. Então, acho que isso não é uma questão a ser discutida, assim, o Mano pode recuperar ele. Ele não tem que ser titular. Então, para mim, não tem que ficar no Cruzeiro. Eu acho que o esquema deu tão certo que é preferível trazer um cara com a característica do William. Também acho. Para ser reserva, ao invés de alguém... Não, mas olha, mesmo quem joga... Não tem ninguém... Você está me dando... Eu até falei isso um dia. Está me dando irritação de ver time que joga esses homens mais parado. Futebol com mais movimentação é muito mais legal de ver. Mas isso não tem resolvido o problema. Everton, com todo respeito, eu acho que nem essa discussão vale no caso do Leandro Damião, porque a questão não é de estilo. O Leandro Damião, enquanto centroavante, tem se mostrado um péssimo jogador. E não é no Cruzeiro. A questão não é durante o Campeonato Mineiro, vocês não falavam isso. Não, eu nem... Eu falava isso. Eu falava isso. Gente, falando eu falava isso. Ele retomou aquela forma dele e tal. Isso aí eu não abro mão, porque o que me xingaram, inclusive tem um aí que me xingava, um específico, um cruzeirense que mandava mensagem todo dia. Eu preciso do nome, levanta o nome tipo, você fala daqui a pouco. Analista celeste, cronista celeste. Calma aí, nós vamos discutir sobre esse cara que analista cruzeirense. O cara detestar. Um abraço pra você, viu? Você gosta do Damião até hoje. Vou mandar o Genta. Não teve um que falou que... Bom, enfim. Olha aqui, deixa eu falar. Traz pra cá. Volta pra cá. Mostra aqui, Pisquila. Esse aqui. Olha, eu vou pegar... Minha mão tá limpa. Olha isso aqui. Isso aqui é um pão de queijo recheado Tidels. Olha isso. Olha esse frango. Tá quentinho, acabou de ser assado. Vamos degustar daqui a pouco. Um deles, hein? Pão de queijo Tidelso, você já conhece, não conhece, precisa conhecer. Empresa mineira especializada em fazer coisas boas, coisas gostosas. Tem um pão de queijo tradicional, tamanho lanche, biscoito de queijo, tudo uma delícia. Tem um pão de queijo recheado, que é esse que eu acabei de mostrar, tudo uma delícia. E você pode revender esses produtos aí
no seu estabelecimento comercial, como diria aquele antigo locutor. Se você tem um comércio, tem uma padaria, sacolão, lanchonete, supermercado e quer aumentar suas vendas ou simplesmente sair vendendo esses produtos pelas ruas, né? É toda a segunda função, da segunda atividade que o cara busca hoje para faturar umzinho a mais. 3589-6464. Quer revender? Quer revender ele cru? Liga lá. Quer revender desse jeito aqui, assar e sair vendendo nas empresas e tal? Liga lá que você vai ter um desconto especial. O Tidelso vai explicar direitinho tudo isso, mas tem que ligar 3589-6464. Acesse o tidelso.com.br. Não se esqueça, você do sul de Minas, seja pioneiro, leve a marca aí para a sua região, para Lavras, Varginha, Pouso Alegre, toda a região. 313589-6464, ok? Cadê a Kika? Pode daqui a pouco, Du. Daqui a pouco, calma. Você está ansioso. Cadê a Kika? Põe a Kika comigo. Kika, vamos dar um giro agora na mensagem do torcedor cruzeirense? Então, Everton, Vinícius CMA diz que o Marcos Vinícius tem que ser titular, tem que dar sequência para ele e ele ainda vai dar muitas alegrias para o Cruzeiro. O Lucas Arita pergunta se o Alione do Palmeiras seria um bom jogador para arrumar o meio de campo em 2016. Agora, o Juan Denner disse aqui que vocês são um bando de corneteiros. Estão criticando o Damião, assim como criticaram o André, e olha como o André está agora. O André do Galo lá no esporte? Gente, André. Tá brincando, né? Pelo amor de Deus. Eu ia dar uma sugestão, para a hora que tirar o pão de queijo. Vou para um rápido intervalo e volto já. A hora que tirar o pão de queijo com... Os donos da bola.